Agora, eu gostaria de me referir a um debate passado. Eu queria lembrar que o meu governo, de todos os tempos, é o que teve e manteve as menores taxas de juros reais no Brasil. Bom, e a taxa de juros deve subir ainda mais. É o que sinaliza a ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária e que decidiu elevar a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. O texto divulgado hoje pelo Banco Central diz que os avanços no combate à inflação ainda são insuficientes e que para levar a inflação para a meta de 4,5% no final do ano que vem, o Copom vai permanecer vigilante. Essa é uma expressão que tem sido utilizada para indicar aumento na taxa de juros. Agora, a economia internacional não se recuperou da crise. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão têm altos e baixos. Os Estados Unidos teve crescimento negativo no primeiro trimestre desse ano. A economia dos Estados Unidos cresceu no ritmo mais rápido em 11 anos no terceiro trimestre de 2014. Esse foi o sinal mais forte até agora de que a expansão da atividade econômica americana está sendo sustentável. Para muitos especialistas, é a prova de que o país está conseguindo sair com firmeza da crise de 2008. E olha, que nós triplicamos os valores que investimos em educação. Nem a educação, que foi eleita a prioridade do governo nesse segundo mandato, escapou não. Olha, vamos ver os números aqui no nosso telão. O corte nas verbas de todos os ministérios é isso aqui, 22,7 bilhões de reais no ano, que dá aí por mês 1,9 bilhões de reais. A educação foi o ministério, então, que mais perdeu, mas também é um dos ministérios com um dos maiores orçamentos. A perda para a educação foi de 7 bilhões, seguida do Ministério da Defesa, Ministério das Cidades, do Desenvolvimento Social e Ciência e Tecnologia. A Petrobras é, além disso, uma empresa que aumentou de valor, porque nós concedemos à Petrobras um volume de reservas que permite que ela se transforme numa das maiores empresas de petróleo do mundo. O que a gente tem, então? Tem o valor de mercado, por exemplo. Esse é o valor que os acionistas dão à Petrobras, pelo valor das ações negociadas em mercado. Isso era o valor de setembro de 2014. São reais, né? Isso aí. Reais. E agora, o valor hoje dado à empresa. Quer dizer, no mercado, os acionistas que estão comprando e vendendo papel atribuem isso aqui a essa perda muito grande. Essa perda tem a ver, claro, com a falta de transparência nas contas. E o outro dado que a gente tem, que também é sabido, é a dívida. Porque a dívida ela é contratada junto a diversos credores, fundos de investimento, etc. E você repara que a dívida vem aqui numa escalada, né? Tá vendo? Saindo aqui para... Vai subindo, subindo, é melhor a gente parar aqui, senão vai explodir. Eu ia dizer isso, é melhor parar de explodir. A dívida ela vai subindo e está aqui já em 307 bilhões de reais, que é o último balanço da empresa. Mas esse último balanço já é um daqueles que você sabe que está dentro desse balanço, tem corrupção que não foi explicada. O filho de um trabalhador pode virar doutor, porque ele tem acesso não só às universidades que nós criamos, mas também ele tem acesso ao ProUni e ao FIES. A gente está de volta para falar da novela do FIES. Sem dinheiro para novos contratos, o Ministério da Educação disse que vai recorrer da decisão da Justiça em Mato Grosso, que mandou reabrir as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil. O ministro da Educação foi categórico. O dinheiro para novos contratos do FIES acabou e, por isso, o MEC não vai reabrir as inscrições. Não adianta reabrir porque não há mais recursos. Queria dizer que, no caso da inflação, eu tenho certeza que a inflação no Brasil está sob controle. Os economistas elevaram a previsão para a inflação em 2015 para 8,2%. É mais uma elevação, né? Pois é, 14ª semana seguida de alta na previsão. Ao mesmo tempo, para o crescimento do PIB, a expectativa é de uma retração aí de 1,01%. Se for confirmado, esse será o pior resultado em 25 anos. Ainda nessa semana, o mercado manteve a previsão de que a taxa Selic encerre o ano em 13,25%. E a expectativa para o dólar em 2015 subiu de R$ 3,20 para R$ 3,25. Fernando, eu considero que a queda na atividade econômica que nós estamos vivenciando, ela é momentânea. A fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, na BC Paulista, anunciou a demissão de 800 funcionários. Por conta disso, os trabalhadores decidiram entrar em greve por tempo indeterminado.
Centrais sindicais fizeram hoje um ato na Avenida Paulista contra o desemprego. Membros das principais centrais sindicais do país se reuniram em frente à sede do Banco Central. Um manifesto contra as altas dos juros, né? O cupom se reúne hoje e amanhã e tudo indica que mais uma vez vai se elevar a taxa Selic. Isso para o trabalhador, para a indústria, para o desenvolvimento do país é muito ruim. Aumento de desemprego, né? Aumento das empresas falindo, fechando, mandando o trabalhador embora. Depois do afastamento e demissão de funcionários nas grandes empresas, a crise chega agora às micro e pequenas empresas. Rodrigo Bocardi, mais de 700 mil empregos correm risco. Chico, isso só no estado de São Paulo, viu? Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha, mais de 60% das micro e pequenas indústrias paulistas acreditam que a situação econômica do país bota o futuro delas em risco. Esse número é bem preocupante, porque essas indústrias menores representam 27% do PIB industrial brasileiro. As demissões subiram em abril, chegaram ao pior índice desde 2013, quando começou a pesquisa, 21%. Em março, tinham ficado em 16%. Já a expectativa para novas contratações caiu para 7% em abril. No mês anterior, era o dobro. 20% dos industriais disseram que demitiram para cortar custos. E 66% avaliam que a atual situação econômica do país está afetando os negócios e até colocando em risco a existência deles. Hoje tivemos duas grandes e tristes notícias sobre a economia brasileira. Duas notícias que são o resultado de grandes erros do primeiro governo de Dilma Rousseff. Primeiro, a gente soube que o número de empregos com carteira assinada no Brasil diminuiu. Neste ano, até abril, o número de pessoas empregadas com carteira caiu 137 mil em relação aos primeiros 4 meses do ano passado. Tombo assim não acontecia desde o século passado, desde 1999, faz 16 anos. Segundo, o governo apresentou seu plano final de gastos para este ano. O governo praticamente quer gastar o que gastava em 2013. Em 2014, houve um excesso de despesas que quase quebrou o país. Mas cortar gasto é difícil. A maioria das despesas é obrigatória, definida por lei e cresce sozinha. Além do mais, o Congresso rejeitou parte do plano do governo de aumento de impostos e de corte de gastos obrigatórios. O governo, então, está cortando no que pode, no investimento em obras. O governo vai cortar cerca de 40% do que investiu no ano passado. O emprego está caindo, claro, porque o Brasil está em recessão, porque a economia está encolhendo. A economia está encolhendo porque os juros e a desconfiança econômica subiram, porque a inflação e os gastos do governo cresceram demais. Além disso, o emprego está caindo porque há uma crise imensa na construção civil, em boa parte causada pela crise da Petrobras e pelo corte dos gastos do governo em investimento. E reafirmou seu compromisso com os trabalhadores brasileiros. Lei de férias, 13º, fundo de garantia, hora extra. Isso não muda nem que a vaca tussa. Eles são contra as mudanças no seguro-desemprego que passam a vigorar hoje. As centrais pedem a revogação das medidas provisórias baixadas pelo governo federal que, além do seguro-desemprego, alteram as regras do abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Os manifestantes fecharam a rua Martins Fontes, na região central da cidade, e se concentraram bem em frente à Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. O ato reuniu cerca de 400 pessoas ligadas às centrais sindicais, como CUT, Força Sindical e UGT. Elas querem que o governo revogue 2 medidas provisórias que alteram regras trabalhistas. As medidas foram instituídas pela presidente Dilma Rousseff no dia 30 de dezembro do ano passado e começam a vigorar a partir de hoje. Uma das mudanças está relacionada ao seguro-desemprego. Além de São Paulo, sindicalistas de Alagoas, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe e Goiás também participaram de atos contra as alterações das regras do seguro-desemprego e de outros benefícios. Além disso, nós também dissemos que íamos fazer o Mais Médicos. O Mais Médicos hoje é uma realidade. Nós colocamos 14.462 médicos em mais de 3.800 municípios. A cobertura desse Mais Médicos é 50 milhões de pessoas em todo o Brasil que não tinham médicos. O Jornal da Band vai mostrar agora como o Ministério da Saúde arquitetou o projeto.
Gravações de uma reunião revelam que assessores tentaram mascarar um dos objetivos dos Mais Médicos, objetivo este admitido na própria reunião, que era atender financeiramente o governo cubano. A reportagem da Rede Bandeirantes conseguiu identificar 3 assessores do Ministério da Saúde. Rafael Bonassa, assessor do gabinete do ministro. Alberto Kleiman, da área internacional. E Jean Kenji Uema, chefe da assessoria jurídica. Além de Maria Alice Barbosa Fortunato, que atualmente é coordenadora do Mais Médicos na Organização Pan-Americana de Saúde. É dela a maior preocupação em esconder do público aquilo que parece ser um dos mais importantes objetivos do programa: atender ao governo cubano, dando emprego aqui para médicos de lá. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. A representante da OPAS propõe então um pequeno truque: fingir que o programa está aberto para médicos de outros países. Mas para esses, no entanto, será destinado apenas 0,13% do orçamento alocado para o primeiro ano do programa Mais Médicos. A gente pode colocar neste TA Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões, para tirar o foco só Cuba e incluir países do Mercosul e da Unasul. A discussão dos assessores passa por outros temas complicados, como a vinda de assessores cubanos para acompanhar o programa, encarados pelos críticos do Mais Médicos como vigias ou feitores do governo cubano para evitar deserções. Eu vou colocar, tipo assim, se são 9 mil médicos e 50 assessores, eu vou colocar 9.050 médicos bolsistas no meu TA, porque no programa não entra, e é isso que eu quero defender. Outro problema: qual o salário que Cuba deveria pagar aos médicos? Pelo que diz o representante do Ministério da Saúde na reunião, quem definiu o valor foi um brasileiro, o assessor internacional da presidência, Marco Aurélio Garcia. 60 para o governo, 40 para o médico. O Marco Aurélio botou hoje na reunião, só para socializar. A representante da OPAS, no entanto, acha que o governo brasileiro, que contrata e paga a conta, não deve se meter. A relação é do governo deles, eles que decidem. Não é a gente que vai interferir nisso enquanto o médico cubano vai ganhar. Não é o que pensa o Tribunal de Contas da União. Depois de estudar os documentos que embasaram o acordo, o TCU concluiu que o tratamento diferenciado entre médicos brasileiros e os que vieram por meio de intercâmbio afronta o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Afronta também o Código de Recrutamento da Organização Mundial de Saúde, que determina que o pessoal de saúde imigrante deve ser contratado, promovido e remunerado com base em critérios objetivos, tendo por base a igualdade de tratamento com o pessoal da saúde do país onde irão trabalhar. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Eu quero dizer que eu e o vice Temer acreditamos no Brasil.